Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Uma boa noite também para quem nos acompanha através do YouTube. Hoje é quarta-feira, 19 de novembro de 2025 e estamos iniciando mais um Fala Psico. Hoje o nosso tema no Fala Psico é sobre saúde e bem viver das mulheres. E as nossas convidadas, são as servidoras públicas Lilian Mica, que é nutricionista, e Andrelice Ticiene, que é assistente social. Elas que trabalham com esse projeto na prefeitura. Fica meu agradecimento para a prefeitura, que disponibilizou as servidoras prontamente para virem aqui falar sobre esse projeto que é tão importante. E para você que tem dúvidas sobre esse tema, pode entrar em contato através do WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057, ou através do campo dos comentários, através do YouTube. E para a gente começar, se vocês quiserem se apresentar, meninas, pode falar, Andrelice, Lilian, fica à vontade. Então, já falou meu nome, né? Eu trabalho no Centro de Saúde, lá onde nós temos o programa da EMULT, que é o programa do Ministério da Saúde, da Prefeitura, da Política de Saúde da Prefeitura. E nós, viemos a seu convite, gostaríamos de agradecer por essa oportunidade, de estar falando um pouco dos serviços da saúde relacionado, à EMULT. E agradecer também os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando, e a gestora Josiane, que nos autorizou a estar aqui. E é isso. Mais alguma coisa? Eu sou Lilian Mica, todo mundo me conhece mais por Mica, sou nutricionista. Hoje eu estou junto com a Andrelice na EMULT, já trabalhei em várias áreas assim da parte da nutrição, mas hoje eu estou assim na área que eu mais me identifico, que é essa parte da prevenção, dos cuidados, antes que o paciente entre num estado assim mais crítico, Então eu estou bem realizada e feliz em receber o convite também para a gente poder divulgar e falar mais sobre esse projeto tão legal. E muito obrigada a todos, ouvintes, a gestora, e que seja uma boa noite. Vamos lá, então para a gente começar, para contextualizar um pouco, vocês fazem parte do EMULT, o que é essa equipe, e qual é o papel dessa equipe na saúde de Naviraí? Então, a EMULT é uma equipe multidisciplinar, tem outros profissionais que a gente vem como um apoio, É um programa do Ministério da Saúde, como um apoio às equipes, da APS. No caso, o nosso, de Naviraí, é a EMULT estratégica, porque ela tem 3 modalidades, Então, a nossa é a menor. Aí tem a maior, que é a equipe, a maior, ela tem condição de atender mais unidades, que é a complementar é de 5 a 9 equipes, a nossa podemos atender até 4 equipes, Neste momento a gente está vinculada lá no Centro de Saúde, que tem 2 equipes, e tem a maior, que é a complementar, e não lembro o nome da outra, mas enfim, tem a maior. Mas enfim, exatamente, é a maior. Ela atende de 9 a 12 equipes, de saúde. Então, assim, nós desenvolvemos a EMULT trabalhos, no âmbito da prevenção. A gente está lá com um time para dar força ali, para a equipe. Quando a equipe tem situações mais complexas, nos encaminha, e a gente tem especialistas, como a nutricionista, eu na parte social, a Luciana, a psicóloga, que ela é mestre, para dar esse acompanhamento para os pacientes, que necessitam. Que às vezes a equipe, ela fica com dificuldade para prestar os atendimentos, a depender da área, da expertise, ela não tem, então ela conta com a nossa equipe para estar auxiliando, O bacana é que vocês têm falado dessa questão da prevenção,
E a gente sabe o quanto é importante trabalhar com essa parte preventiva mesmo quando se trata de saúde, né? Porque a maioria das pessoas, elas não tem esse olhar de prevenção. Às vezes você espera uma doença manifestar para você buscar o tratamento, mas esse olhar preventivo, né, é um olhar que a gente ainda precisa, né, amadurecer nas pessoas. E que bacana, né, que aqui no município a gente está tendo esse olhar. E é uma equipe, né, um trabalho mais direcionado para as mulheres, né? Não necessariamente, é para Não. todos os pacientes, todas as idades. É que a gente tem, é um dos projetos que nós Entendi. temos, é esse do Saúde e Bem Viver das Mulheres, né? Que a gente realiza lá na Academia da Saúde, ali no Maria de Lourdes, que Aham. é o posto de saúde ali, o Maria de Lourdes, ele tem Academia da Saúde e a gente, até pela proximidade, né? A gente frequenta lá, veio com esse projeto, porque à tarde todas são mulheres, né? São mulheres assim na faixa etária que já, né, tiveram seus filhos hoje estão adultos, a maioria é madura para idosa, né? Uhum. Então a gente consegue desenvolver esse trabalho, nós estamos desde janeiro lá, né? Toda a equipe trabalhando com elas. Muito bacana. E onde é que fica localizado, né, esse centro de atendimento, onde vocês trabalham e desenvolvem esses trabalhos, né? É no Centro de Saúde Dr. Antonito Pires de Souza, mais conhecido como Centro de Saúde do Varjão. Né? Aí nós, a depender, né, dos horários, eu presto serviço no horário da tarde, do meio-dia até às 6. A Mica já ela com... né? Eu, porque como sou somente eu na rede, né, então eu tentei pegar, assim, tanto a parte da manhã como a parte da tarde. O meu principal, assim, o que mais me toma tempo é essa questão da todas as unidades, os médicos encaminham esses pacientes, né, que às vezes precisa de uma orientação, alguns já estão ali entrando no estado de doença um pouco mais grave, outros estão no início, então a gente consegue reverter, né, e aí todas as unidades mandam para mim. Então, eu atendo tanto no período da manhã, como 2 dias no período da manhã e 2 dias no período da tarde. Esses pacientes. E aí tem a psicóloga também, Luciana, que ela auxilia muito, né, a equipe no campo da saúde mental, no âmbito da prevenção e promoção de saúde, e também nos grupos, né? Inclusive esse grupo de mulheres aí, ela também acompanhou assiduamente, né? Foi bem legal o trabalho dela lá com a gente. Nós recebemos uma pergunta de uma ouvinte. Ela, boa noite, gostaria de fazer uma pergunta para a Andrelice, é a Meire Cordeiro. Quais as principais estratégias de prevenção de saúde da mulher que você recomenda para diferentes faixas etárias? De cuidado da mulher? Isso, estratégias. Então, no âmbito da prevenção ali nas unidades, a gente tem, né, no caso a enfermeira, que ela faz o preventivo, né, faz a médica, tem a ginecologista também, que atende lá no Varjão, ela atende, ela atende no início da semana, ela atende de manhã, e à tarde também ela tem, acho que, não sei se é quarta, quinta-feira, eu não tenho o horário certo dela lá, né, porque ela entrou faz pouco, mas tem esse cuidado, sim, com a mulher na área da saúde. E tem essa questão também dos projetos, que a gente, por a mulher ser a principal cuidadora e muitas vezes esquecer de si, né? Ela sobrecarrega. Então, a gente faz esse trabalho coletivo, né? De saúde, educação e saúde, que amplia mais o nosso cuidado. Porque essa é a principal função, né? Tanto da unidade de saúde mesmo, junto com a EMULT, na questão de compartilhar ali o cuidado, né? E falando um pouquinho sobre a questão do projeto, né? Como é que surgiu a escolha de realizar o projeto na Academia da Saúde e qual é a importância dessa parceria, né, com a educação física? Então, surgiu justamente porque a nossa maior demanda é a das mulheres, né? Então, cerca de 80% ou mais são mulheres, e a gente observa as dificuldades que elas têm, a questão das doenças, né? A gente percebe que a grande maioria está relacionada ao contexto de vida dela, né? E a questão de
ser sobrecarregada e não ter tempo, muitas vezes, de cuidar da sua saúde. Então, por isso que a gente pensou num projeto para as mulheres. E na Academia da Saúde, porque ali já tem, né, esse trabalho que é muito bom, no caso lá com a Maraísa, tem outros profissionais também, como o Paulinho, agora tem outras que eu já nem sei o nome, porque faz pouco tempo, né, que é o projeto lá no Boa Vista, da Academia da Saúde. Inclusive a Mica, né, desenvolve lá na outra academia também. Então a gente quer trabalhar a integralidade como está, né, instituído pelo SUS. Nós precisamos, não é só uma área, são muitas áreas, muitos profissionais se envolver na situação de estar mesmo diminuindo, né, esses impactos que essas mulheres sofrem diariamente, né, na vida, trazendo, né, possibilidades, estratégia, né, para que elas consigam lidar melhor com os problemas, para que não e se cuide, né, a questão do autocuidado também, que é algo que a psicóloga Luciana trabalhou bastante, a questão das emoções, né, e autocuidado, nós também trabalhamos, né, E então é mais nesse sentido. O público, né, porque assim, foi a Andrelice que achou a Academia da Saúde, e aí quando eu fui a primeira vez eu falei, nossa, muito, porque é um público muito interessado. Como elas estão participando dessa Academia da Saúde, que é onde você vai o quê? Para praticar atividade física, então assim, a receptividade delas em questão dos assuntos que a gente levava era muito gratificante, porque elas queriam saber, entendeu? Então não era um público assim que a gente pegou, que talvez, vou ter que ir lá porque estou doente. Não, elas estavam em busca de saúde, então era um público muito fácil de trabalhar e que queria receber as informações. E quando a Andrelice teve a ideia, eu falei, genial, porque é onde realmente a gente vai conseguir criar, né, possibilidades assim de plantar uma sementinha, fazer crescer, e elas iam aprender alguma coisa. Foi muito legal. Tá sendo, né, bem Tá legal, porque ainda a não gente terminou. ainda tem um período aí com elas, e é bem isso mesmo, que nós pegamos uma equipe muito boa, até porque a Maraísa, né, a professora deles, ela também é muito dedicada, ela tem um vínculo, né, elas têm um vínculo afetivo, assim, muito, assim, maravilhoso, na verdade, né, de carinho e tudo mais, e ela auxilia muito, sabe, todas as atividades, ela é animada, ela nos auxilia muito lá no projeto. Então, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta respondendo mais perguntas aqui no Fala Psico. Se você tem dúvidas, mande seu WhatsApp. De volta com Fala Psico, para você que está sintonizando agora, o nosso tema de hoje é o programa Saúde e Bem Viver, que é um projeto das mulheres, né, que é ofertado pela Prefeitura Municipal. A gente está aqui com uma parte da equipe que desenvolve esse projeto aqui no município,
tá? E se você tem alguma dúvida, pode mandar o seu WhatsApp aqui para a Rádio Cultura, que é o 67 998901057, ou encaminhar a sua dúvida através do campo dos comentários no YouTube. Uma boa noite para a Aninha, que é a nossa ouvinte de todas as quartas. Obrigada, Aninha. Ela está desejando uma ótima noite a todos vocês. Obrigada. Boa noite. E dando continuidade, falando um pouquinho sobre a questão da nutrição no projeto, né? A nutrição no projeto, ela vai além da dieta para emagrecer. Como é que vocês trabalham a alimentação de uma forma mais lúdica e educativa? Então, na verdade, assim, quando a gente pensou no projeto, a Andrelice veio e eu falei, eu não quero nada muito engessado, peso, medida, o foco não era esse, não era fazer com que as mulheres chegassem num corpo escultural ou nada nesse sentido. Eu queria que fosse muito real, assim, que elas tivessem ali em casa ou do dia a dia mesmo, entendeu? Que uma informação simples fizesse a diferença, né? Para poder ajudar ou motivar a ter uma alimentação mais saudável. Eu não tive muitos encontros, mas assim, os poucos que eu tive eu fiquei muito feliz com as dúvidas, perguntas, né? A gente teve também uma nutricionista convidada, a Sara, quero agradecer, que foi muito legal, assim, ela tem essa especialização na parte de esporte, que era uma coisa que elas queriam saber. Então, na verdade, a gente trabalhou cores de alimentos, né? Então, quando tinha um dia assim de encontro, a gente trabalhou as cores do mês, que tem As campanhas, então, né? das campanhas, né? Que existe já ali na área da saúde, e tinha Setembro Amarelo, qual que é o lilás? É o Março Lilás, que é a Então, prevenção assim, do câncer de a gente colo de trabalhou útero, as cores e falávamos, então vamos comemorar o Setembro Amarelo e vamos trazer alimentos amarelos, né? E aí elas levavam frutas, algumas tinham alguns alimentos, assim, um pouquinho mais calóricos, mas tudo isso a gente tentava, né, transformar em algo legal. Gente, tem isso aqui que é sim um alimento mais calórico, com mais açúcar, não é proibido, mas não precisa ter todos os dias, entendeu? A fruta tem essa, como a gente, um jeito melhor de utilizar depois das refeições ou de manhã, por que é importante, tem as fibras, as vitaminas, os minerais, entendeu? Então, assim, como a gente via os alimentos, ficava mais fácil, mais próximo delas mesmo, assim, né? Mais real. Eu achei muito legal, aí visual, e elas, assim, queriam mostrar, fiz isso, então elas se dedicavam a isso, a ter o tempo de elaborar e combinarem, talvez, uma com a outra, você leva isso, eu levo isso, a gente se complementa, né? Então, essa união e tirar esse tempo para poder fazer essa confraternização, que virava uma confraternização daí no final. Foi muito interessante. E então a gente não teve nada disso, de vamos medir, vamos pesar, era muito mesmo trabalhar o que elas tinham ali, né, no real, no alcance, no dia a dia, e dentro daquilo como a gente podia melhorar, como a gente podia trazer para o mais saudável, entendeu? É bacana isso que você está trazendo, porque a gente vem de uma cultura de que nutricionista é para emagrecimento, né? E, na verdade, o nutricionista, ele vai te orientar, né? E você passa por um processo educacional para você aprender a comer. Com certeza, é isso que eu sempre falo nas minhas consultas, assim, eu não vou te entregar um cardápio para você fazer dieta, nós não estamos fazendo dieta, nós estamos reeducando, criar novos hábitos. Todos os hábitos que eu, você, todo mundo tem hoje em relação à alimentação, a gente sabe quais são os errados e quais são os certos, né? Porque hoje a gente tem informação de todas as partes. Então, assim, precisa entender, né, como a gente muda o hábito ruim. Se a gente criou ele, foi porque a gente fez hoje, fez de novo, fez de novo, fez de novo, fez de novo. Para você criar um novo hábito, você precisa repetir esse novo hábito todos os dias, entendeu? Então, assim, tem que ser simples. Não adianta querer colocar alimentos que você nunca nem compra, nunca nem vê,
Nem tem no porque mercado, está às de vezes, né? dieta, entendeu? Então, não, vamos trabalhar com o que a gente consegue, com o que a gente tem, dentro daquilo. Ah, tem muito paciente que chega e fala, come fruta? Sim, só laranja, maçã e banana. Ótimo, ótimo. São frutas, assim, que a gente consegue fibra, tem vitaminas, tem minerais, dá para colocar no café da manhã, dá para colocar depois no almoço, entendeu? Então, precisa entender que o simples faz a diferença numa alimentação saudável. Não comprando alimentos caríssimos, pães caríssimos. Ah, eu comprei um pão integral que custava 30 e não sei quantos reais. Não é isso que vai fazer a diferença, entendeu? É dentro do que você pode, o que a gente pode fazer. Uma simples aveia já às vezes consegue fazer um papel desse pão integral tão caríssimo, sabe? Então, sempre com pacientes individuais ou no coletivo, ou em grupos, para mim, o importante é fazer eles entenderem que tem que mudar os hábitos, tirar os ruins e colocar bons hábitos. E, consequentemente, a pessoa acaba perdendo peso, né? Sim, aí eu falo, a perca de peso é consequência. Quando perde, né, realmente existe uma felicidade ali. Mas, no final, até eles dão uma esquecida. Eu mudei isso, mudei isso, mudei isso. Ah, teve 2 quilos de redução. Ai, que legal, entendeu? Mas nem era mais tanto o foco, era mudar mesmo esses hábitos. E voltando, né? Esse projeto ele já acontece desde janeiro, né? Como é que tem sido manter essa constância de encontros, né? Por aproximadamente 10 meses, que é, né, o período que vocês têm até então? Rodízio. Rodízio de profissionais, exatamente. Às vezes a gente chama a rede também, porque faz parte dessa cobertura de cuidado. E elas, né, como a Mica já falou, elas são muito comprometidas, né? Até eu vejo que é a questão assim, elas estão numa fase que elas estão buscando o melhor para elas estão entendendo, elas dão esse feedback pra gente, né? Tanto nós falarmos da importância do autocuidado, da prevenção, então elas já estão acompanhando. Elas já começaram com esse comprometimento desde de estar na Academia da Saúde. Então, nós chegamos lá, a gente complementou ainda mais. Então, é isso, é essa relação delas realmente estarem muito preocupadas, né, com elas mesmas, entendendo que elas já cumpriram o papel delas, porque a maioria já, né, os filhos estão adultos, estão casados, têm já netos, né? Então, assim, nós mulheres, a gente tem essa questão de querer cuidar de todo mundo, né? Então, assim, os netos, vou cuidar também, né? Sendo que os netos é a responsabilidade dos filhos. E tá naquela fase que eu falo que é uma fase, assim, de perigo, porque nessa fase de passou dos 45 anos, a saúde já não é a mesma de 20. Então, ou a gente cuida agora, ou daqui 10 anos você vai estar numa cadeira de roda ou acamada, por conta das doenças crônicas, né? Ou até pior. Então, tem que cuidar da saúde agora e nessa parte da prevenção que é apaixonante no SUS, né, Mica? Com certeza. Porque é aí que você consegue realmente impactar. Uma pessoa que estava pré-diabética, pelo tratamento, ela, né, todo cuidado, normaliza e ela não se torna, né, não tem uma doença crônica que muitas vezes vai ficar aí o resto da vida dependendo, né? De medicação? De medicação, de tratamentos, muitas vezes fora do município, do estado. Então fica tudo muito mais difícil. E as doenças crônicas, elas têm um custo muito alto também. É mais fácil você prevenir do que você remediar, né? Com certeza. A prevenção, por isso que assim, para mim, eu já fui merenda, hospital, então a nutrição tem várias áreas, né? E aqui na prevenção é onde a gente consegue ver, assim, a gratidão, né? Obrigada, eu mudei e realmente foi um benefício, né? Conseguir mudar a rota ao invés de tomar mais medicamentos, né? Ter que talvez entrar numa cirurgia, e estar assim com a saúde apenas fazendo, e pequenas mudanças nem são tão grandes assim. Às vezes só uma hidratação, tomar água certinho,
reduzir industrializado, ultraprocessado, coisa simples, né? Que já faz muita diferença. Tem um ouvinte que ela diz que está adorando o programa hoje, a Maria José. Ela conhece a Academia da Saúde, é pertinho do posto de saúde do Boa Vista, onde ela trabalha. E ela também, né, quer muito fazer parte dessa academia, que ela quer ver um horário à tarde e está desejando um abraço a vocês. Olha que legal, Que vai legal. lá, procura que de vez em quando eu apareço lá no Boa Vista também. Toda quarta-feira eu estou fazendo, junto com a doutora Susan, né, ela me convidou para fazer uma participação, então toda semana eu vou uma semana na turma da manhã, uma semana na turma da tarde, vou até o dia 10 de dezembro. E também um público super interessado, cheio de dúvidas, e assim, tô super feliz com as sementinhas que eu tô jogando lá e tenho certeza que vai dar fruto. Isso que é essencial, né? Porque é tão difícil quando você trabalha, às vezes as pessoas não conseguem criar a consciência. Então, quanto mais as pessoas se conscientizam, é mais gratificante, né? Você entende que, de fato, você não está ali, né, em vão. Algo está surgindo a partir daquilo, né? Que sejam sementes que vão germinar mais para frente, mas você já vê ali um avanço, uma mudança, né? Com certeza. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta com Fala Psico, falando sobre saúde e bem viver das mulheres, que é um projeto que nós temos aqui na cidade, né, pela prefeitura, e nós estamos aqui com as profissionais falando um pouquinho como é que funciona. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil das pessoas que participam desse projeto, né? Qual que é o perfil das mulheres que participam do grupo que vocês atendem hoje? A grande maioria, elas estão nessa faixa etária aí de 40 e poucos anos, até a gente tem lá até mais de 70 anos, né? Tem. Uns 76 a gente tem alunas, né? Então é nessa faixa etária que é como eu já disse, né? Que já passou assim a responsabilidade e agora elas têm que priorizar mais elas, porque a pessoa mais importante da minha vida sou eu, né? Porque se não tiver eu, como que vai ser, né? Essa questão que elas, olha, eu estou sobrecarregada no início, né? Que eu apliquei um questionário com elas, depois a Mica também, para a gente ver, né? Como nós iríamos trabalhar de acordo com as necessidades delas, né? Ouvimos elas antes de começar, os assuntos que elas gostariam que abordasse e percebi, né? Essas situações, falei com a equipe, né? Já a Luciana, a Mica, né, já elaborou, então assim, e aí a gente vê, né, nesse nível, nessa idade, quanto de comprometimento as mulheres têm, né,
A gente percebe que até porque na juventude a gente não tem a noção, né, de quanto que a prevenção ela é importante. Agora, nessa idade, elas já estão sentindo o impacto, porque muitas que entraram na academia da saúde eram depressivas, tinha a questão da obesidade, a questão de outras doenças ali né? Então, assim, elas perceberam que, como a Mica falou, né, foi melhorando. E aí elas estão cada vez mais envolvidas, né, no projeto. Mais comprometidas, né? Mais comprometidas. Eu falo que melhor que mais comprometidas com o projeto, mais comprometidas consigo mesma, né? Para gerar as mudanças que são necessárias. E Mica, como é que funciona a dinâmica das cores dos alimentos, né? Até você já comentou um pouquinho das comidas, né, associadas, né? Vocês realizam algum café da manhã compartilhado periodicamente? Vocês acham isso importante? Como que é? Pelo menos uma vez no mês, eu acho que foi feito, né, Andrelice? Pelo menos uma vez no mês, em relação, assim, às cores de cada campanha. Então, era sempre no horário da tarde, né? Então, esse lanche da tarde. E aí, muitas brincavam, não vou mais jantar. Aí a gente já puxava um não, né? Não exagera e faça a janta, entendeu? Então, assim, dentro daquilo ali que a gente já estava participando, tentar sempre trazer alguma coisa que já fizesse sentido. Não era para comer bastante, para ficar sem jantar, entendeu? Não, modera e à noite chega em casa, pode ser isso, né? Uma proteína, vamos de salada, um leite, uma fruta, vamos tentar fazer essa última refeição e não ir, o equilíbrio. Né? Um equilíbrio, isso, que é a busca constante aí em relação à alimentação. E o que você sentiu que elas tinham mais dificuldade, Mica, em relação a essa parte alimentar? Então, na verdade, assim, eu falo que elas não têm uma coisa só, um erro só, uma dificuldade só. São vários pequenos erros ou contratempos e todos, eu acredito que todos são causados devido à falta de tempo. Então, assim, às vezes um dia mal fracionado, só almoço e janta, entendeu? Por quê? Porque estava corrido, porque não deu tempo, porque tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Ou então, não toma muita água. Se tomar muita água tem que ir mais no banheiro, então não dá tempo, tem muitos afazeres. Então, quase todos os probleminhas assim, alimentares acabam chegando nesse ponto da falta de tempo, ou de tempo corrido, entendeu? Então, esse talvez seja a maior dificuldade, conseguir se organizar com o tempo, né? Conseguir, às vezes, se organizar com tirar um dia para comprar salada, higienizar toda essa salada, fazer essa organização da fruta para a semana, e conseguir parar para realizar as refeições necessárias. Eu acho que não é um erro só, são vários pequenos erros que precisam organizar e parar um pouquinho e falar, não, né? A alimentação pode dar um pouquinho mais de trabalho, ocupar um pouquinho mais de tempo, mas depois vai ser compensador. Exige planejamento, né? Muito. Organização. As pessoas, às vezes, elas querem chegar num resultado, mas elas não querem pagar o preço. E o preço é o planejamento, é você se organizar. E às vezes, se você tem uma correria, você se dispor a fazer as marmitas no decorrer do fim de semana, abrir mão um pouco ali do teu momento, pelo menos para você deixar pré-pronto, para você comer melhor. Com certeza. Se for tudo no mais fácil, depois, alguma hora, vai ter que pagar. Mas, principalmente salada, né? Uma coisa que... não deu tempo, não tinha ontem porque não deu tempo. Todas as minhas consultas a gente faz um recordatório do dia anterior. Aí começa a falar, e assim, como você vai perguntando aos poucos, acaba saindo, né? Não, ontem não teve salada. Por quê? Esqueci de comprar, ou não deu tempo de lavar. Então, é organização, é tentar aí deixar para a semana, né? Ainda mais segunda a sexta, que é aquele tempo corrido, né? Então, se não se organizar, a gente vai cair no mais fácil. E o mais fácil, às vezes, ele é mais gorduroso e ele é menos saudável, que é o que está pronto, ultraprocessado, né? Passa ali e pega uma coisa pronta, mas aquilo que está pronto, às vezes você não sabe a quantidade de óleo que foi usado, é muito gorduroso. Então, assim, o ideal realmente é a pessoa se organizar para comer melhor, né? E voltando um pouco, Andrelice, sobre essa questão do perfil, né? Vocês costumam dizer que essas mulheres são as principais cuidadoras das famílias, né? O que isso significa na prática do dia a dia delas?
Eu vejo assim, a questão da sociedade, né? Colocou essa responsabilidade para a mulher, dela ser a cuidadora. Então ela cuida, é aquela mulher, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais, ela cuida do sogro, da sogra, de uma amiga, da vizinha, porque muitas vezes a gente vê na unidade lá a amiga, do lado da outra amiga que está passando por, né, uma situação de adoecimento e a amiga está ali incentivando, que ela tem que fazer consulta, preocupada com a amiga, né? E é vizinhos e acaba sobrecarregando. No trabalho, a mulher, a gente vê, né, a grande maioria super comprometida também. Então, é uma vida muito corrida, muito difícil. Né? Não perdi o que você falou. E às vezes só vai se dar conta, né, que precisa cuidar dela mesma quando aparece ali nos exames. Diabética, Isso. hipertensa, gordura elevada, aí talvez ela já está não dormindo, não tendo disposição para nada, e aí, então assim, a gente tentar não deixar chegar nesse momento, né? Alertar e falar, não, vamos fazer exame de rotina, vamos dar uma olhadinha se está tudo bem, porque num exame simples, às vezes descobre algo que já consegue reverter somente com atividade física, alimentação, hidratação, né? Então, é o empoderamento, na verdade, que a gente, né, faz, porque a questão do saber, né, ele tem poder, né, nas nossas vidas, porque muitas vezes elas não sabem. A grande maioria, quando começa, né, os nossos atendimentos, a gente percebe a falta de informação. A gente vê pela questão da alimentação mesmo, pessoal. O que você come, né? É arroz, mandioca, macarrão, mas um prato só. Né? E às vezes é o que deu para comprar, né? Esse é o entendimento. E ainda a sociedade tem muito isso, os processados são mais baratos, mas depois vai custar a sua vida, que você vai ter que gastar com medicamento, né, de alto custo, e às vezes, né, mas lá nas lojas de produtos naturais são caros, depende, né? Então todas essas coisas, a amiga trabalha, a questão da saúde mental também, né, extremamente importante. Hoje elas têm mais entendimento sobre a questão da saúde que tinha, né, assim, um certo preconceito, né, sempre tem alguém que tem aquele preconceito, mas psicólogo, psiquiatra, mas não tem problema nenhum, não. E aí depois elas vão descobrindo que sim, existe problema, que precisa, meu marido é alcoolista, né. Então, mas é a falta, às vezes, da consciência de que a própria doença é uma construção. E nós somos um ser sistêmico, então tudo está interligado, né? O que você come está interligado com a sua saúde mental, que está interligado com os seus hormônios, que está interligado com todo o corpo. Então, assim, a gente sofre os efeitos, né? De tudo que acontece, até do ambiente que a gente está, porque às vezes a gente adoece porque a gente está num ambiente tóxico. Então, assim, tudo isso acaba interferindo, só que falta esse conhecimento. Então, a pessoa, ela acha que não vai dar nada, que não tem problema, que é só um ponto. Mas, às vezes, é aquele ponto que vai desajustar tudo, que vai comprometer todo o resto desse sistema. Então, é pensar na integralidade. Essa questão de vocês terem equipe multidisciplinar, ela traz esse olhar. Do tipo, a gente tem que olhar para você como um todo, não é só uma parte. Não, mas eu não tô obesa. Não adianta você não estar obesa e você não tá fazendo atividade física, porque não fazer atividade física também adoece. Não adianta só estar, né, magro. E magreza também não é sinônimo de saúde, porque tem gente que acaba tendo, né, outros desequilíbrios. Então, assim, vamos olhar para tudo e ver o que você precisa ajustar? Sim, onde é que não tá certo na tua vida, né? E é sobre isso. E, infelizmente, por mais que a gente tenha disseminação de informação hoje, as pessoas têm acesso a muitas informações, mas a gente sabe que as informações, elas são muitas vezes, né, fragmentadas, muitas informações não são confiáveis e as pessoas acabam, né, levando aquilo ao pé da letra e falta esse conhecimento mesmo. E quanto menor for o poder aquisitivo da pessoa, às vezes é maior a carência dela de ter esse conhecimento, né? E vocês estão levando isso para as pessoas. É um trabalho que eu falo que ele é muito maior do que, né, algo que é profissional, porque vocês estão realmente transformando vidas com o que vocês estão feito, né? Parabéns para vocês. Obrigada.
Nós temos aqui uma mensagem, deixa eu abrir ela aqui. É uma ouvinte que ela está dizendo que ela tem, né, muita ansiedade com o trabalho, né? Cada dia sem tempo e acaba se perdendo, né, dela mesma por conta de todas essas demandas. E aí a saúde mental também fica comprometida. Mas é exatamente isso, né? Mas é trazer olhar, tempo, organização, planejamento para alimentação, planejamento para a própria vida, estabelecer limites, né? Cuidar da saúde, fazer o acompanhamento preventivo é para prevenir mesmo, né? Não é, você não vai porque você está doente, você vai para você evitar, ou se você tiver algo inicial, você tenha tempo para fazer o tratamento, né? E essa questão da ansiedade, quando a Lu foi, lembra que muitas delas, aí a Lu foi falando, né? Ah, isso, se você sente isso, aí elas começaram, então eu sou ansiosa, então eu tenho ansiedade, entendeu? Então, vai se identificando, né? E o que você foi falando, assim, de fragmentos e multidisciplinar, e aí juntando com o que eu disse do tempo, então eu falei assim, que foi uma união muito legal. Como elas não tinham, na verdade o tempo é corrido, né? E elas conseguiram tirar um tempo para atividade física. Ok, é 1 hora ali de atividade física. E dentro disso a gente conseguiu encaixar, levar as informações da parte social, da parte psicológica, da parte nutricional, médica, né? Então, dentro daquele tempo curto que elas conseguiram tirar para elas, ainda elas levaram um bônus de conseguir essas informações direcionadas assim, a cada fragmento mesmo, né? Que essa junção foi muito bem dito que você falou, com equipe multi de fragmentos. Bem legal. E a gente vai agora, gente, olha, aqui o tempo voa, viu? A gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta para o último bloco respondendo as últimas perguntas aqui no Fala Psico. De volta com o Fala Psico, dando continuidade, falando sobre o projeto Saúde e Bem Viver das mulheres. Meninas, quais são as principais queixas e dores físicas e emocionais que elas trazem quando elas chegam no grupo para atendimento? Vários, né? A questão dos problemas lá, interpessoal, na família, os conflitos familiares, né? A questão, assim, de perdas, de abandono, né? Negligência, cansaço, muita cobrança. Físico e mental. Uhum. Muitas reclamam de sono, às vezes, também, né? Um sono sem qualidade. Então, essa questão da ansiedade surgiu bastante, acho que depois do
do que a Lu falou, elas, na verdade, assim, se identificaram, né, com isso e talvez conseguiram entender melhor. E dores físicas, assim, eu acho que é mais emocional mesmo do que essa questão, assim, de sentir uma dor, por isso apesar que a parte da atividade física melhora muito essa questão, né, Das dores. das dores. Eu acredito que talvez a Maraísa saberia direcionar bem essa questão aí do que elas tinham lá no início, mais que a gente. Sim. E a questão emocional, né? Gerenciar as emoções, que é o que a Luciana... A gente está falando da Luciana, não falamos aqui. A Luciana, ela até pediu desculpa, mas ela está cuidando das pessoas, está atendendo, né? Agora à noite, por isso que ela não pôde estar presente. Mas é a questão do gerenciamento das emoções, né? Que a gente percebe também, essa fragilidade, né? Não saber lidar. Que esse tipo de, né, sobrecarga acaba, né, se estressando muito, aí desenvolvendo todas não sei se a gente pode falar doença, questão, você que é psicóloga, né? A ansiedade, mas acaba isso vai só aumentando, né? E vai impactar a saúde física. Ainda que a mulher às vezes não tenha, mas vai acabar desenvolvendo, porque a saúde mental não tá boa. Né? Compromete todo o resto, né? Todo o resto. E a capa do projeto tem uma imagem linda de mãos em círculo. O que isso simboliza para vocês e para elas? Então, é união ali entre elas, né? E com a gente. Elas é o centro, né, no caso do nosso projeto. E a gente percebe como a maioria são mulheres maduras para idosas, as ruguinhas na mão. Cada ruguinha daquela significa, né, uma história que se passou, perdas, abandono, como a gente já falou, tipos de violência. Então, assim, é algo também assim, a ser notado, né? E é isso que a gente, né, prioriza nelas, a questão que elas as peças mais importantes do nosso projeto, né? A gente está ali com as nossas expertise, tentando contribuir para que elas tenham realmente um bem viver, né? Uma saúde melhor em todas a parte da integralidade, né, do corpo delas. E falando um pouquinho, Mica, da alimentação, né? Pensando na saúde preventiva, como é que a alimentação correta ajuda a evitar doenças como diabetes e hipertensão nessas mulheres? Então, na verdade, a alimentação que a gente tem hoje é muito carregada de açúcar, gordura, alimentos industrializados, ultraprocessados. Quando a gente consegue equilibrar, né, porque a gente não vai retirar, não precisa, não é não comer nada, nunca doce, nunca gordura, mas precisa ter o equilíbrio, entendeu? Precisa ter essa divisão, não só almoçar no dia, ter as outras refeições, né? Café da manhã, que, olha, dos pacientes eu acredito que, sei lá, 80% não realizam café da manhã, que é uma refeição super importante. Eu falo que é o start ali do nosso decorrer do dia, entendeu? E quando fazem, ou é açúcar, ou é excesso de margarina, entendeu? É difícil, assim, pacientes que consomem essa parte da proteína que é tão importante no café da manhã, né? E como a gente tenta melhorar esse equilíbrio, então equilibrando, a gente evita o excesso do açúcar que leva a um diabetes, né? O acúmulo de gordura nas artérias e nas veias que podem agravar uma hipertensão, então às vezes a gente consegue diminuir os níveis aí de colesterol, triglicerídeo, a pessoa já normaliza mais essa hipertensão, às vezes consegue diminuir um medicamento, entendeu? Então eu falo que a alimentação faz toda a diferença, talvez, nessas doenças crônicas. E é importante, né, essas reduções todas, porque se não tiver uma mudança nesse aspecto,
pode fazer atividade física, que não vai resolver, né? Porque não é Sim. sobre a atividade. E às vezes a pessoa acha que a atividade física vai ser a solução para a falta de regra dela na alimentação, né? Sim, vou malhar para poder consumir uma quantidade maior de alimentos. Tem gente que fala, eu malho para comer. Malha, então, acontece. E aí, né, o resultado, na verdade, não sai do lugar, porque tem que ter o todo. Alimentação, atividade física, hidratação, mental, né? É a junção disso tudo, um pouquinho de cada. Não precisa virar um atleta, não precisa virar a pessoa que pesa todos os alimentos, nem aquela que vai todos os dias na terapia. É um pouco de cada, entendeu? E um pouco de cada já ajuda e melhora muito esse resultado final. E falando um pouquinho sobre, né, a saúde mental e os direitos, né, em integralidade. O projeto conta com a psicóloga na equipe, né, e como é que foram os 4 ciclos de encontros seguidos, né, voltados para a saúde mental? Ah, sim. Então, seria muito bom que ela estivesse aqui para falar sobre, né? Mas ela fez esses 4, não sei se foi 4 ou 5 encontros que ela teve lá, não tenho certeza. Mas ela fez assim sucessivos, né? E trabalhou todas o que ela já tinha no início falado dos problemas, né, da questão dos relacionamentos ali intrafamiliar e os externos, trabalho, a questão da ansiedade, né, pelo que elas relatavam já dava para perceber, né, que era, eu passei para a Luciana, e aí a Luciana trabalhou isso na questão do gerenciamento das emoções. Aí essa parte, né, de questão dos conflitos ali, né, familiar, que é o que elas mais reclamaram, questão do ninho vazio também, né, porque por causa dessa faixa etária, né, que existe assim, e menopausa, né, então assim, a mulher é um todo, com todos os hormônios aflorados, que nessa idade começa a decair, e aí vem os problemas também que atinge a parte emocional, física, né? Então ela foi trabalhando. Assim. Gente, olha, tem muita pergunta ainda, mas o tempo é curto. Agora, para a gente finalizar, né? Que mensagem vocês têm, né? Que o EMUT pode deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Que se sentem sobrecarregadas e precisam desse cuidado que vocês estão trazendo aqui hoje. Eu começo? Pode ser. Bom, eu quero, assim, reforçar essa parte da importância da prevenção, né? Como isso pode fazer a diferença. E também, caso já esteja aí com a doença crônica instalada, com uma obesidade instalada, que não é que a prevenção daí não vai fazer mais efeito. Vai sim, faz toda a diferença. É entender que as poucas mudanças que elas forem fazendo vão dar assim, resultados inesperados e só agradáveis. Não tem como ter um resultado ruim fazendo as mudanças boas, tirando os hábitos ruins e colocando os hábitos bons, né? Então, procurem, busquem saber onde tem, como fazer, se tem dúvida, pede encaminhamento para nutricionista, que eu tô lá atendendo todas as unidades, e é isso. E muito grata pelo convite e também pelas meninas do projeto, que foram maravilhosas sempre, e que elas tenham aí de sementinhas, de frutos dessas sementinhas que a gente jogou lá para elas. É isso aí, é a questão, né? Eu trabalhei do empoderamento feminino, tudo. E não é aquele empoderamento, assim, aquela coisa exagerada, né? Mas é de se empoderar o que é o SUS, né? Que foi falado. Falei para elas, quem toma água depende do SUS. Tem muita gente aí achando que não depende do SUS porque tem um plano de saúde. Vai no salão, quem que cuida da qualidade ali do salão, dos produtos, né? Da qualidade dos produtos. É SUS, através da vigilância sanitária. Falei dos serviços também, né, que a gente oferece, porque na saúde, na política pública de saúde, seja na Viraí ou qualquer parte do país, as pessoas não veem o SUS como de cada um. É meu, é seu, é de todos nós. Então,
existem funcionários que atendem, às vezes não atende com aquela qualidade, existe. Mas a maioria, 90% atende muito bem. Então, assim, nós temos que, sim, que se um direito foi lesado, a gente tem que reclamar, né? Porque aquele serviço precisa melhorar. Mas nós temos que aprender também a elogiar. O SUS tem muita coisa boa que acontece. Só que a gente não vê isso na rede social, uma pessoa, eu fui bem atendido, o serviço que eu estava precisando, né, eu recebi. Não tem isso. A gente vê só reclamação, como se o SUS fosse ruim. E na verdade não. O SUS tem diversos serviços que às vezes nem plano de saúde, por exemplo, um transplante, né? O plano de saúde não cobre. É o SUS que tem o serviço, né? Tem muitos serviços aí excelentes, especializados, e no âmbito da prevenção também. Muitos profissionais comprometidos, a grande maioria eu vejo aqui na Viraí, né? Gestores comprometidos, mas tem coisas que vai além. E as pessoas, elas não observam o que tem, valorizar o que tem, né? E participar mais também, porque tem as instâncias de controle social que os usuários do SUS deveriam participar mais. Muitas vezes, né? A gente tem, de 4 em 4 anos, as conferências, a gente vê poucos usuários do SUS participando. Quer dizer, um ou outro, e não só isso, né? As reuniões de conselho também, o Conselho de Saúde, ele está ali para levar as demandas, as necessidades dos usuários para a gestão, né? O SUS é para todos, né? O SUS é para todos. Então, as pessoas tomarem essa consciência de que o que vocês estão falando aqui é para todos. Né? Não é algo que é direcionado. Então, as pessoas que estiverem ouvindo, que tenham interesse, tenham a oportunidade. Porque é um programa que faz parte, né, do Sistema Único de Saúde, que é um direito de todo cidadão. De todo cidadão. Inclusive, nós temos que cuidar dele como usuários, Exato, né? A partir de cuidar da saúde, você já está, né, se integrando em tudo isso. Meninas, gostaria muitíssimo de agradecer, né, a disponibilidade de vocês para vir aqui falar desse projeto, que é muito legal, né? Levar essa informação para as pessoas. Acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando hoje não tinham conhecimento sobre o projeto, então tem a oportunidade de se informar, de participar, de cuidar mais da saúde de uma forma preventiva, que eu acredito que é a melhor bandeira que a gente possa levantar, né? Que a prevenção, ela custa menos do que um tratamento lá na frente, né? E eu falo isso não é por um custo de financeiro, não, é um custo emocional, porque você passar por um tratamento, vida, né? sim, é muito desgastante, né? Sofrido. Físico, psíquico, social, então a gente tem que pensar nesses custos a longo prazo, né? Muitíssimo obrigada, espero que vocês retornem aqui trazendo mais novidades sobre esse projeto. Agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui através da Rádio Cultura e através do YouTube. Né? Agradecer ao Ada e ao Ferreira, que são as pessoas que nos apoiam aqui, nossa equipe de apoio, a Vitória, que é quem trabalha em toda a parte de fechamento de agenda, de roteiro. Obrigada, Vitória. Uma excelente noite a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais Fala Psico.